Quando você para de buscar aprovação, descobre a força de estar só por escolha. Você já percebeu como boa parte da sua vida foi guiada, quase sem que notasse, pela expectativa de aprovação dos outros? Pense em quantas vezes você moldou a própria opinião, escolheu o que vestir ou decidiu o que dizer, não porque era o que acreditava de fato, mas porque queria ser aceito. Existe uma espécie de prisão invisível que não tem grades nem cadeados, mas mantém muita gente aprisionada: a necessidade de agradar. Ela começa cedo, quando ainda buscamos a aprovação dos pais, dos professores, depois dos colegas, dos chefes, das redes sociais. Sem perceber, vivemos como atores interpretando papéis para conquistar aplausos que nunca parecem suficientes. Agora imagine, por um instante, que você decidisse soltar essas amarras e parar de viver para ser validado. O que mudaria? O que permaneceria de você quando o barulho das opiniões externas silenciasse? É nesse silêncio que começa uma transformação profunda. Quando deixamos de perseguir a aceitação, passamos a nos encontrar. É como se de repente fôssemos apresentados a uma força que sempre esteve ali, mas permanecia escondida atrás do medo do julgamento. Essa força não é arrogância, não é indiferença. É a serenidade de saber que a sua dignidade não depende de quantos concordam com você. Filósofos como Descartes defendiam a dúvida e a reflexão pessoal como caminho para a clareza. Psicólogos e estudiosos da inteligência emocional, como Daniel Goleman, mostram que a autoconsciência é a base do equilíbrio e da verdadeira força emocional. Quando você decide parar de buscar aprovação, você interrompe um ciclo que drena energia e abre espaço para descobrir a sua própria bússola interna. O objetivo não é ensinar a rejeitar os outros ou cultivar isolamento permanente. É mostrar que a validação externa deve ser um complemento, nunca a fonte do seu valor. O que sustenta alguém nas decisões difíceis, nos momentos de silêncio e nas solidões inevitáveis da vida, não é a quantidade de aplausos que recebe, mas a convicção de que está alinhado com aquilo que acredita ser certo. Agora que você entendeu a essência do que está em jogo, podemos entrar no primeiro ponto da jornada: reconhecer o custo escondido de viver buscando aprovação. Está sempre perguntando: será que vão gostar? Será que vão me aceitar? Será que fui suficiente? É como carregar um peso invisível que esgota a energia antes mesmo de começarmos o dia. O primeiro custo é a perda de identidade. Aos poucos, as escolhas deixam de refletir quem você é e passam a expressar o que imagina que os outros esperam. É uma forma de abandono de si mesmo. O segundo custo é a fragilidade emocional. A autoestima fica nas mãos do ambiente, oscilando conforme o elogio ou a crítica. Isso cria dependência, e a dependência emocional sempre cobra caro em forma de ansiedade, insegurança e dificuldade de tomar decisões. Outro preço alto é o desperdício de potencial. Quando a prioridade é agradar, evitamos riscos, escondemos ideias originais e preferimos seguir o que é aceito. O medo de desaprovação é uma das maiores barreiras ao crescimento pessoal e à criatividade. O paradoxo é que, ao tentar conquistar respeito e aceitação, muitas vezes sacrificamos justamente o que poderia tornar nossas contribuições únicas e valiosas. A busca por aprovação ainda tem um efeito sutil e devastador. Alimenta o ruído interno. A mente fica povoada por diálogos imaginários, ensaiando respostas, antecipando julgamentos, avaliando gestos. É uma troca injusta. Sacrificar paz interior por aplausos que se dissipam tão rápido quanto ecoam. Quando você enxerga essa troca, começa a questionar: o que estou pagando para ser aceito? O que deixei de viver ou de experimentar por medo de ser rejeitado? Esse é o primeiro passo para a virada. Agora que vimos o preço emocional e mental de viver preso à necessidade de agradar, é hora de compreender o momento em que a chave vira, quando a solidão deixa de ser ameaça e se torna escolha consciente. É aí que a força interior começa a emergir. O ponto de virada, a decisão consciente de estar só. Existe um instante na vida em que a busca por aprovação perde o encanto. Não é um rompante de raiva nem uma fuga do mundo, mas um despertar silencioso. É quando você percebe que a necessidade de agradar não protegeu de dores nem garantiu felicidade. Pelo contrário, manteve você distante de si mesmo. Nesse momento, a solidão deixa de parecer um castigo e passa a ser vista como um espaço seguro para reencontrar a própria voz. Estar só por escolha é diferente de sentir-se isolado. O isolamento nasce do medo ou da rejeição. A escolha pela solidão nasce da coragem de estar em paz consigo. É o ato de dizer:
Por um tempo, vou me afastar do barulho para escutar o que realmente importa. Essa decisão não significa cortar laços ou fechar portas. Significa, antes, abrir uma nova porta para dentro de si. Muitos descobrem esse ponto de virada depois de um esgotamento, quando tentaram agradar a todos e ainda assim se sentiram vazios. Outros percebem durante uma mudança importante na vida um fim de relacionamento, uma demissão, a perda de alguém próximo. É nessa clareza que a força interior começa a ganhar forma, porque deixa de depender de aplausos e encontra raízes na própria convicção. Essa transição não é fácil. A mente, acostumada ao conforto da aprovação, tenta resistir. Surgem dúvidas, medos, a sensação de vazio. É preciso compreender que esse desconforto inicial não é sinal de erro, mas de crescimento. É como aprender a andar sozinho depois de ter sido sempre conduzido. Vacilante no início, mas cada passo confirma que é possível. O papel do silêncio. A força que a maioria evita. O silêncio tem um poder que muita gente teme. Não porque seja perigoso, mas porque obriga a encarar o que o barulho constante costuma encobrir. Vivemos cercados de ruídos, vozes, notificações, opiniões, distrações que preenchem os vazios e impedem que a mente se aquiete. Quando o som cessa, a atenção volta-se para dentro e revela pensamentos, emoções e verdades que, muitas vezes, preferimos não enfrentar. É no silêncio que surge a clareza sobre as decisões, que se escuta a voz da consciência e se reconhece o que é autêntico. Essa quietude não é passividade. É um ambiente fértil onde a mente se reorganiza, as emoções encontram equilíbrio e a verdadeira força começa a se consolidar. Filósofos como Descartes destacaram a importância de retirar-se do ruído para pensar com clareza. Pesquisas modernas sobre inteligência emocional confirmam que momentos de introspecção silenciosa reduzem reatividade, fortalecem o autocontrole e ampliam a empatia. O silêncio não é vazio. É um espaço cheio de potencial para a compreensão de si mesmo e dos outros. Adotar o silêncio como prática não significa viver isolado nem rejeitar interações. Significa cultivar períodos intencionais de quietude, desligar aparelhos, sentar em um ambiente tranquilo, ouvir a própria respiração e permitir que os pensamentos se acomodem. Essa simples disciplina revela padrões ocultos, dissolve inquietações e fortalece a mente contra a necessidade de validação constante. Quando entendemos o silêncio como força, percebemos que ele não nos afasta do mundo, mas nos devolve a ele com mais clareza e equilíbrio. Ele cria uma base sólida para que a presença dos outros deixe de ser exigência e se torne escolha. Agora que compreendemos como o silêncio age como catalisador de força interior, é hora de mudar a perspectiva sobre a solidão. Vamos enxergá-la não mais como ausência ou vazio, mas como território de crescimento e autodescoberta, reinterpretando a solidão, de ausência a território de força. Grande parte do sofrimento ligado à solidão vem da forma como a interpretamos. Fomos ensinados a vê-la como um sinal de fracasso, abandono ou carência. Mas a solidão escolhida, quando compreendida de maneira diferente, pode se tornar um dos espaços mais férteis para o crescimento pessoal. O que muda não é a circunstância, e sim o significado que damos a ela. Quando a solidão é vista como ausência, alimenta medo e autocomiseração. Mas quando é encarada como um território, abre caminho para algo poderoso, autossuficiência emocional. Não se trata de viver sem os outros, mas de não depender emocionalmente da presença ou da aprovação deles para sentir valor. É nesse estado que a solidão se transforma de peso em liberdade. Imagine um espaço silencioso onde você possa perceber suas próprias ideias sem interferência, onde decisões sejam tomadas a partir daquilo que faz sentido para você e não do que esperam de você. Essa é a solidão que fortalece. É ali que a mente descansa do ruído social e encontra espaço para refletir, reorganizar prioridades e construir convicções que sustentam decisões firmes. A solidão também revela a diferença entre estar só e sentir-se sozinho. Estar só é uma condição física. Sentir-se sozinho é uma experiência emocional ligada à falta de conexão. Quando a solidão é escolha, não é marcada pela sensação de abandono, mas pelo desejo de se reconectar com a própria essência. Quando se chega a esse entendimento, a solidão deixa de ser um fantasma a ser evitado e passa a ser um recurso valioso, uma ferramenta para a autodescoberta. A pessoa percebe que não precisa fugir dela,
mas pode recorrer a ela sempre que sentir necessidade de realinhar-se. Com essa nova visão, estamos prontos para avançar para algo prático. Pequenas mudanças e hábitos que ajudam a interromper a busca incessante por aprovação e consolidam essa força conquistada na solidão. Mas cada vez que você explica demais ou pede desculpas por estabelecer limites, reforça a ideia de que precisa da concordância do outro para ter valor. Praticar o não simples é um treino de autossuficiência emocional. No começo causa desconforto, mas a cada vez que é feito, constrói respeito por si mesmo. A segunda mudança é criar momentos de silêncio intencional. Reserve alguns minutos no início do dia para estar consigo, sem distrações externas. Não é um ritual complicado. É apenas um espaço para ouvir a própria mente antes de ser inundado pelas vozes e demandas do mundo. Essa pausa diária ajuda a diminuir a necessidade de aprovação, porque ensina a buscar orientação interior antes de reagir aos estímulos externos. A terceira mudança é observar o impulso de se explicar ou de buscar validação nas pequenas coisas. Note quando conta algo esperando elogio ou quando hesita em agir sem aprovação. Não se culpe, apenas perceba. Essas experiências criam uma sensação de completude que reduz a necessidade de aprovação externa, porque mostram que você pode gerar significado por conta própria. Com o tempo, essas pequenas mudanças constroem uma base sólida de autonomia emocional. O que antes parecia fraqueza ou silêncio, a solidão torna-se fonte de clareza, confiança e poder pessoal. E é justamente essa nova postura que nos leva ao ponto final da jornada: redefinir o que realmente significa ser forte. Redefinindo a verdadeira força, o poder que nasce do alinhamento interior. Muita gente confunde força com dureza, frieza ou a capacidade de suportar tudo sozinho. Mas a verdadeira força não se mede pela quantidade de batalhas enfrentadas, nem pela imagem que os outros têm de você. Ela surge quando suas ações estão alinhadas com seus valores e quando a sua autoestima deixa de depender do julgamento externo. Força é manter a própria direção, mesmo quando não há aplausos. Quando não vem, não há desespero, porque a motivação vem de dentro. É esse equilíbrio que liberta do peso das expectativas alheias e dá estabilidade diante das oscilações da vida. A força nascida do alinhamento interior também transforma os relacionamentos. Em vez de depender dos outros para se sentir inteiro, você se torna capaz de se conectar de forma mais autêntica. A presença do outro deixa de ser uma necessidade para se tornar uma escolha. Isso cria relações mais maduras, baseadas em respeito e não em dependência. Essa força não isola, mas liberta. Permite que você esteja só sem sentir abandono, que ouça críticas sem se destruir, que receba elogios sem se perder. É a base para enfrentar mudanças, incertezas e até as inevitáveis perdas da vida com serenidade. No fim, perceber que não é preciso buscar aprovação para se sentir digno é um dos maiores atos de coragem. É escolher ser inteiro mesmo quando o mundo espera que você se adapte para agradar. É escolher o silêncio quando o barulho distrai. É aceitar a solidão como um espaço de fortalecimento e não como um vazio a temer. Quando essa visão se torna realidade, a vida deixa de ser uma corrida por reconhecimento e passa a ser uma jornada de significado. A força deixa de ser uma fachada e passa a ser uma presença constante, sustentada pela consciência de que você é suficiente por si mesmo.